para emagrecer, eu preciso comer só proteína? Se você tem essa dúvida ou esse pensamento, fica nesse vídeo até o final, tá? Eu me chamo Yasmin Stellenberg, sou nutricionista especialista em emagrecimento sem dietas e principalmente buscando a hashtag Viva uma Nutrição Descomplicada. Por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês, né? É muito comum, eu pego frequentemente no consultório ou nos atendimentos online também, pacientes que já estão buscando determinadas mudanças na sua rotina. E quando eles começam com essas mudanças, primeira coisa que eles começam a fazer é retirando o carboidrato, né? Então começa a cortar pão, tira arroz, tira feijão, e aí fica aquela alimentação, né, bem proteica em si, de maneira geral. Isso é positivo? Isso é importante para o emagrecimento? Gente, a proteína ela é muito importante para o emagrecimento, mas até determinado ponto, tá? Eu sempre falo dentro das minhas... Quem é meu paciente sabe essa minha frase ela é assim, tipo bordão. Eu falo que na natureza, né, Deus não errou quando ele colocou na natureza os alimentos para eles poderem serem combustível para o nosso corpo. Então, tudo que tem no alimento, ele é essencial para o nosso corpo. E tudo que tem na natureza, principalmente, né? Então, quando a gente vai olhar na natureza, a gente tem uma vasta disponibilidade de alimentos que não é só proteína, né? Então, a gente tem carboidrato, a gente tem gordura, né? A gente tem uma sequência, uma infinitude de coisas. Então, o nosso corpo, quando a gente vai estudar o nosso metabolismo, ele tem interações, né, metabólicas que ele precisa, ele interage com cada um desses. Então, ele interage com a proteína, ele vai interagir com o carboidrato, ele vai interagir com a gordura, para esse metabolismo cada vez funcionar melhor. Qual é a importância da proteína na alimentação quando o paciente está em processo de emagrecimento? A proteína, ela é um macronutriente que ela ajuda na nossa preservação e manutenção da nossa massa magra e até mesmo no aumento dela. Então, quando eu pego um paciente que está em processo de emagrecimento, eu tenho que sempre priorizar que eu preserve a massa magra dele, porque emagrecimento é perder gordura. Eu não quero que ele perca músculo, né? Eu posso fazer ele perder peso através de músculo, mas a ideia não é essa. A ideia é fazer com que ele perca gordura e não músculo. Então, ele precisa ter a sua fonte de proteína ali bem ajustadinha na alimentação por conta desse motivo. Mas o motivo 2 também é que a proteína, ela melhora muito a nossa saciedade. Então, quando se trata de pacientes que estão no processo de emagrecimento, que estão principalmente com um descontrole da fome, né? A gente precisa fazer com que esse paciente tenha mais saciedade. Então, eu vou precisar fazer com que esse paciente tenha o consumo da proteína bem ajustada para a manutenção da massa magra e também para a saciedade. Porque pensa, o paciente às vezes que está ali com um sobrepeso muito grande, né, em si, ele pode ter uma dificuldade até mesmo de controlar as quantidades. Então, é através da proteína que eu também consigo fazer isso. Sendo que a proteína também, ela melhora a nossa queima de gordura em si, né? Então, a gente tem muitos estudos mostrando o efeito da proteína melhorando essa queima de gordura corporal, né? Para um paciente que está trabalhando dentro de um déficit, que está treinando, que está com planejamento alimentar direitinho. Então, a proteína ela vai ser muito importante quando a gente visa esses pontos em si. Mas eu não posso excluir os outros macronutrientes, porque eles vão ser essenciais em outros pontos, né? Então, um exemplo, o carboidrato vai ser importante para a energia, vai ser importante para o meu músculo também, né? Vai ser importante para o meu intestino, vai ser importante para o meu sono. As gorduras vão ser importantes para a absorção de vitaminas lipossolúveis, as gorduras vão ser importantes para a minha síntese hormonal. Então, eu preciso de todos eles. A partir do momento que eu excluo um e coloco só outro, eu vou ter um problema futuramente, tá? E um outro ponto também que é muito comum, né? Pacientes que estão em processo de emagrecimento fazem esse tipo de dieta, tirando todo o carboidrato da alimentação, aumentando a proteína, e o que acontece? O intestino começa a ficar travado, porque excesso de proteína na alimentação vai causar uma constipação. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, a gente vai estar falando de um indivíduo saudável de maneira geral. A gente não está falando só de um corpo magro. Então, a gente precisa cuidar desse intestino, né? E na grande maioria das vezes, hoje em dia, muitas pessoas já têm comprometimento intestinal. Então, eu preciso cada vez mais o quê? Olhar o intestino desse paciente, porque a obesidade, principalmente, ela está ligada diretamente com o intestino, né? Tem muitos estudos hoje em dia já mostrando sobre essa questão, né, desse eixo correlação intestino e cérebro que está ligado diretamente com o comportamento, com o processo de saciedade, né, com o processo da capacidade de armazenar mais gordura. Então, quando eu penso em emagrecer, eu tenho que pensar também
em trabalhar e cuidar desse intestino melhor ainda, né? Então, assim, a proteína, ela vai ser importante, mas na dosagem certa. Eu não preciso viver só de proteína ou retirar todos os meus outros macronutrientes a fim de emagrecer por conta disso e comprometer minha saúde, tá? Você não é só um número, você não é só um peso, você é um ser humano, você precisa de saúde, né? Então não adianta nada você emagrecer e desenvolver alguma coisa. A ideia é você emagrecer e ganhar saúde cada vez mais, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga outros temas novos, é só vocês falarem também aqui nos comentários, que vai ser um prazer voltar aqui para gravar vídeos para vocês. Um grande beijo da Nutri e viva a nutrição descomplicada!